trazendo aos poucos, mas é mais pela possibilidade da volta do que uma saída por alguma coisa de errada lá na Arábia Saudita. Eles entenderam o que eu falei para eles, o porquê que eu queria voltar, e entenderam numa boa e foi bem tranquila a saída. Você saiu e muita gente saiu também do Corinthians, né? Então ficou uma imagem de que o time se perdeu e acabou o Campeonato Brasileiro muito mal. Você, com esses reforços que estão chegando, você vê de novo o Corinthians daquele jeito que você deixou, um Corinthians grande para competir de igual para igual? A gente tem que ser bastante realista com a situação do clube, né? De não buscar estrelas, de não buscar grandes jogadores, mas sim buscar jogadores que têm o perfil de Corinthians, né? Então, Ramiro é um desses que faz várias funções, que tem transição defensiva e ofensiva muito boa, 250 jogos com a camisa do Grêmio, né? Uma marca de 14 jogos campeão da Libertadores jogou 12, esse ano de 12 jogou 11, então esse perfil de jogadores que a gente está buscando para fazer um Corinthians bem forte. Sempre coloco assim na minha cabeça que as minhas decisões elas são tomadas bem pensadas, né? Então se eu tivesse ficado no Corinthians, será que eu estaria voltando? Será que eu estaria no clube até hoje? Né? Então fez um campeonato brasileiro ruim, mas chegou numa final de Copa do Brasil onde todos valorizaram, né? Não foi tão ruim assim, mas a gente sabe que o Corinthians precisa de muito mais. Para a torcida aí, eu sei muito bem o quanto a força da torcida é importante para nós, sei o quanto é importante que a gente faça um grande trabalho aí todos juntos, comissão, diretoria, torcida e atletas, para que a gente faça um ano bom. Muito bem, tá aí o Carille falando na sua volta ao Corinthians, e ele fala justamente isso, né? Em 2017 ninguém esperava nada de mim, era aquela coisa, todo mundo sem saber o que é que ia acontecer no time, ninguém tinha uma expectativa, era a história da quarta força, como a gente já falou, e agora não, agora ele tem a responsabilidade de fazer esse Corinthians caminhar. Esse Corinthians que ele pediu alguns reforços, o Ramiro, como ele já estava falando, já está no time, já foi confirmado, e agora ele tem essa responsabilidade, e a responsabilidade é muito grande. A gente já mostra aqui o campinho com o professor. Você voltou, professor? Eu voltei. O pessoal acha que é melhor aqui, então sai daqui. Então tá bom, faça. Até porque o time começa bem, né? No começo não tem susto. Bom, estou pensando num 4-2-4, até pela falta do 1 aqui. O ideal seria um 4-2-3-1, ou ainda um 4-1-4-1, mas acho que o Carille pensa em trabalhar com 2 volantes. Então, começa bem, hein? Cássio, Fagner. Tá. A zaga, Léo Santos e Henrique. O Carille tinha pensado em algum zagueiro mais experiente para qualificar o elenco. Seria o Castan. Sim. Na lateral esquerda... Assim, não já tem o Henrique? Então, mas ele quer mais gente experiente. Porque para reserva... 2 zagueiros experientes? Aí é que tem Pedro Henrique e Marlon, né? Ele está pensando nos 4 zagueiros. Tem Pedro Henrique e Léo Santos muito jovens. Mas eu acho que também, se não vier o Castan, a vida... a vida que segue. Não é o maior problema. Aí vai deixar o Castan na reserva? Aí vai deixar o Léo Santos com o Henrique? Ou vai botar o Henrique com o Castan? Se o Castan vier... O Castan provavelmente... Aí joga com o Henrique ou com o Léo Santos. Tá quase decidido que ele não virá, né? Assim, mas era o único nome que o Corinthians especulou para a zaga. Tá. Lateral esquerda, o Carlos Augusto, muito jovem, ainda vai fazer 20 anos em janeiro. Tá. E é por isso que se pensa aqui no nome do Wendel, né? Que já foi do Corinthians, hoje está no Inter. Então você teria aqui o Wendel como uma opção um pouco mais experiente, é o Carlos Augusto, que fechou o ano muito bem, porque o Danilo Avelar, o torcedor corintiano, não quer ver nem pintado de ouro. Quem também fechou o ano muito bem, Thiaguinho. Sim. Tem uma possibilidade de jogar com o Ralf. Aqui ainda tem a possibilidade do Gabriel. Dos reforços, o Richard fatalmente entra para jogar aqui também. Né? Então, talvez no lugar do Ralf, aí depende como é que o Carille queira armar. A gente viu pela entrevista do Carille que o queridinho dele nessas contratações é o Ramiro. Mas seria dele, eu acho que de qualquer outro treinador. Eu acho que quem dança na condição do Ramiro é o Pedrinho, que com o Carille nunca jogava 90 minutos, às vezes nem saía jogando. O Ramiro que o Carille imagina é um Ramiro que faça mais ou menos a função do Romero. Que talvez não, ele vai acabar indo embora mesmo, tem uma situação contratual complicada, vai para o Inter depois ou agora, poderia envolver a vinda do Wendel. E ao jogar com o Ramiro aqui pelo lado, particularmente eu não gosto de volante pelo lado. Mas se ele joga com o volante pelo lado, ele precisa de alguém mais aberto. Esse alguém seria o Luan. Então o Luan
seria a novidade para entrar jogando e para ser escape, até porque o Cleison vira moeda de troca. Muito provavelmente na própria condição do Luan. O Jadson hoje faz um papel que dos novos contratados será do Sornosa. Então, o time ganha aqui, ganha qualidade no sentido em que hoje não tem alguém para colocar no lugar do Jadson. E o centroavante? Perguntará o corintiano. Nessa escalação inicial estava o Matheus Vital por absoluta falta de outro. Dos centroavantes hoje que se tem no elenco, o Gustavo está voltando do Fortaleza com uma condição de artilheiro do Brasil. Mas parece que a possibilidade é contratá-lo. Então, aqui negociá-lo. Então, aqui na frente, eu deixaria uma grande interrogação. A gente não tem o bonequinho interrogação, mas eu deixaria uma grande interrogação. Mas você pode desenhar uma interrogação. Desenha uma interrogação. Ali, ó. Ali, ó, no cantinho aí, ó. Aqui, pego essa. Pega uma Quero uma interrogação vermelha. Aí bota interrogação uma vermelha. cor. Tá, vá. Uma grande interrogação. O ponto da interrogação. Com 2, né? Dá um... Tem que ser assim. Aí passa uma bolinha. Uma bolinha. Assim? Isso. Olha, sensacional. Meu Deus. Interrogação. Ó, o escudo, genial. Ó. Que isso, hein? Tá meio pontudo esse negócio aqui, porque não tá... Tá meio... Aí, não, ó. mas tá ótimo. Essa interrogação tem mais presença de área do que muita Olha, opção. o professor desenha bem o escudo do Fica aqui Corinthians. o- Hein? Pois é. Você decorou isso? Acho que é o que eu mais desenhei na vida, esse escudo. Certo? Muito bom. É mais ou menos isso que a gente realmente está imaginando desse Corinthians, né, Breile Tironi? Eu acho que ainda... Tem o Luan ainda que não tá fechado, né? O Sornosa praticamente certo. E no caso da incorporação de um centroavante, né, e caso o Corinthians ganhe esse nome, eu vejo que o Matheus Vital também pode atuar pelo lado, né? Um jogador que faz essa função e para mim é a posição em que ele atua melhor, né? No Vasco ele ia muito bem ali caindo por dentro. Então acho que é um jogador que o Carille pode observar com carinho, um jogador com um potencial, né? Acho que ele pode ser melhor desenvolvido e tô curioso para ver como que o Carille vai trabalhar com o Matheus Vital e com o Sornosa, sem dúvida, ganha muita qualidade. Acho que coloca uma pressão no Jadson também, que não tinha esse grande concorrente, e ganha também uma ótima opção na bola parada. E no caso do Luan, também pode funcionar não só como esse jogador, acho que o Luan hoje já não é mais aquele ponteiro de velocidade, mais agudo, e consegue armar mais o jogo, oferecer mais opção à frente, não como um centroavante, mas fazendo ali um segundo atacante. Então, ganha boas opções aí, caso concretize a contratação de Sornosa e Luan. E essa interrogação aí, então, é do centroavante que o Corinthians vai contratar, porque o professor já está sabendo. Não, ele não está sabendo. Mas assim que ele souber, ele vai nos avisar. A gente vai para mais um intervalo aqui nesse Futebol na Veia. A gente volta já.